tudo bem? Ai, sabe, Nina, estou com uma saudade da igreja Eu também. Principalmente da salinha. e também da tia Lê, pois estou passando por uma dificuldade muito grande no meu condomínio. Amiga, o que aconteceu? Tem um valentão colocando medo em todo mundo, pegando os brinquedos, quebrando e sujando. Eu já falei com a minha mãe que não quero levar mais meus brinquedos pra rua, só não falei o porquê. E acabei de lembrar, lá no prédio onde eu moro, tem um garoto grandão, fortão, que se acha o tal. Ele fica fazendo piadinha sem graça com todo mundo. Aí sempre tem uma baixinha chorando, uma gordinha chorando e uma dentucinha chorando. Eu fico com tanta pena, eu não sei o que fazer. Se não fosse essa pandemia, a tia Lê poderia nos ajudar. Poxa, seria tão bom se a gente achasse a resposta para isso. Tia Lê, que saudade! Que bom, meninas! Que saudade! Você tá bem, Nina? Ai, tia, eu tô mais ou menos. E você, Lili? Também não tô muito bem não, tia. O que tem acontecido com vocês, meninas? Tia, eu tô tão triste. Lá no meu prédio tem um valentão fazendo piadinha com todo mundo e eu não sei o que fazer. E você, Lili? Ai, lá na minha rua, sabe, tem um menino pegando brinquedo de todo mundo, quebrando e sujando, tia. A gente tá precisando dos seus conselhos agora. A tia Lê tem uma coisa muito importante para falar com vocês. Hoje a tia vai contar uma história que está na Bíblia. Uma história muito importante. Uma história que fala sobre um menino que ele era bem pequenininho. Um menino ruivo, bonzinho, só que ele era bem baixinho, sabe? Esse menino, ele era muito obediente, o nome dele era Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era um bom moço, um bom jovem. E o pai dele, Jessé, gostava muito dele. Mas como Davi era bonzinho. Nesse mesmo período que Davi cuidava das ovelhas, estava acontecendo uma guerra, sabe? Estava tendo uma guerra entre os filisteus e os israelitas, sabe? Então, os irmãos de Davi, que eram 7, eles foram e falaram com o pai. Eliabe foi e falou para o pai dele: pai, eu quero ir lá me apresentar como soldado. Aminadab também foi lá e perguntou ao pai se também poderia. E Samar também perguntou: pai, eu quero ir até lá, até o vale de Elá, para me apresentar como soldado de Israel, para ir para a batalha. E o pai dele ficou muito satisfeito. E o pai falou: pode ir, meu filho, pode ir. E eles foram para a batalha. Enquanto isso, Davi bonzinho, ficou lá pastoreando, cuidando das ovelhas. Um belo dia, o seu pai chamou ele, Jessé, e falou assim: meu filho Davi, estou preocupado com seus irmãos, queria tanto uma notícia dele. Davi, você poderia ir até lá, levar umas coisas para ele comer, dar uma coisa lá para o general e verificar como estão os seus irmãos. Você poderia fazer isso por mim? Davi falou prontamente, era muito obediente. Ele falou: claro, papai, eu vou. E aí, então, foi Davi lá para Elá. Quando Davi estava indo para Elá, quando ele estava se aproximando, ele começou a escutar uns gritos bem alto, bem alto. E ele falou: o que é isso que está acontecendo? O que é isso? Vocês não sabem o que era que estava acontecendo. Era um valentão, mas daqueles, sabe, igual do condomínio, do prédio de vocês. Um valentão, meninas. E esse valentão, ele dizia assim: não tem nenhum homem aí não em Israel
que tem coragem suficiente para chegar até a mim e guerrear comigo? Cadê o homem corajoso? E todo mundo ficava com muito medo, muito medo, e não falava nada. Sabe, meninas? Vocês sabem disso, que eles ficavam com muito medo? Sabe, tia, esse valentão aí tá igualzinho o valentão do meu condomínio. Todo mundo de lá tem muito medo dele também. Meu Deus, tia Lê, parece até que você conhece o menino lá do meu prédio. Ele está aterrorizando todo mundo e fazendo todo mundo chorar. Exatamente isso. O nome desse valentão era Golias. Ele veio de Gate. E Golias era malvado. Só porque ele era um grande, gigantão, bem altão. Ele se ficava lá se valendo da sua lança, do seu escudo e da sua espada. E se achava o máximo. E aí, então, todo mundo tinha medo dele. Então, ele ficava se sentindo, olha, o máximo. Só tinha um detalhe. Ele todo dia, de manhã e de tarde, ele chegava e afrontava o povo de Deus, humilhava o povo de Deus, falava que não tinha ninguém que era corajoso, que todo mundo de Israel era medroso, e todo mundo ficava realmente com muito medo desse grandão. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Davi ficou só ouvindo essas histórias perto dos soldados. E Davi ouviu que o rei Saul falou que se tivesse um homem em Israel corajoso para ir lutar contra o Golias, ele daria riquezas, casaria com sua esposa e também a família dele não pagaria impostos. Davi ficou pensando e foi se achegando a outros soldados para saber se aquilo era verdade. Licença, tia. O rei não prometeu que ele se casaria com uma das suas filhas? Exatamente isso. Ele prometeu que se casaria com uma das suas filhas. Ele prometeu que teria riquezas. Ele prometeu que a família não iria pagar impostos. E Davi então falou: epa, peraí. Quem é esse que está afrontando o rei de Israel? Quem é esse que pode fazer uma coisa dessa com o povo de Israel? E Davi ficou pergunta dali, e os soldados perceberam que Davi estava querendo enfrentar o Golias. Então, o que eles fizeram? Os soldados foram até o rei Saul e falaram com o rei. Falou: rei, olha, encontrei um homem, um jovem, que está dizendo que vai enfrentar Golias. Aí Saul falou: quem é esse? É filho de quem? Ah, não sei de quem ele é filho, não. Não sei de quem ele é filho, não, mas ele disse que vai enfrentar. Manda chamar esse jovem. E foi lá Davi. Gente, quando Saul olhou para Davi, ele falou: Davi? Você, meu filho? Meu filho, você é tão jovem, tão moço. Você acha que você vai ter força para lutar contra Golias? Ele falou: eu vou. Ele falou assim: mas da sua idade, Golias já era um guerreiro. Ele é muito forte. Você não vai ter capacidade para lutar contra ele. Vou ter sim, rei Saul. Sabe por quê? Porque quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, um dia apareceu um urso. E o urso pegou um dos cordeiros e pegou pela boca. E sabe o que eu fiz? Eu tirei da boca dele e feri aquele urso. No outro dia, apareceu um leão. E o leão pegou uma das ovelhas do meu pai. E eu fui lá e feri aquele leão. Bem, Saul ficou olhando para a cara dele. Ele falou assim: da mesma forma, Davi falou para Saul, que o Senhor me livrou do urso e do leão,
ele vai me livrar de Golias. Então Saul falou: já que você está acreditando no seu Senhor, então eu vou te arrumar um capacete, um escudo, uma espada, e pediu que os soldados colocassem nele. Mas, gente, Davi era tão baixinho, mas tão baixinho, que não tinha capacete que desse nele. E quando colocou na cabeça dele, ele ficou tão assim, mas tão assim, que ele não conseguia nem andar. E ele falou: peraí, tá tão pesado, mas tão pesado, que eu não consigo fazer nada com isso. Não vai dar certo. E então ele retirou aquilo tudo, deixou lá perto do rei e falou: rei, não se preocupe, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou vencer esse Golias que tem afrontado o exército de Israel. Então Saul falou: já que você está com tanta fé, Davi, vá em paz. E Davi então foi e retirou-se para perto do povo. E lá foi o rei. E Davi, quando estava esperando a chegada do Golias, ele estava passando por um ribeiro. E naquele ribeiro, ele encontrou 5 pedrinhas. Ele encontrou aquelas pedrinhas, o Senhor mandou ele pegar, ele colocou as pedrinhas lisas, que não tinham nada, pedrinhas normais. Pegou aquelas pedrinhas e colocou na bolsa dele. E também guardou uma funda que ele tinha. Pegou aquela funda também, botou aqui na bolsinha que ele tinha de pastor. E ficou lá Davi, esperando, como todo mundo, que chegasse então a hora. Por quê? Porque todo dia, de manhã e de noite, de tarde, vinha então Golias afrontar o povo de Israel. E já vinha ele lá, todo pompudo, só porque ele era forte, grandão, tinha uma lança pesada, um escudo, uma espada, e ele ria e falava: quero ver quem vai me enfrentar, eu quero ver desse povo todo medroso, cadê o corajoso? Tem alguém aqui que tem coragem de me enfrentar? Quem vai me enfrentar? E Davi foi chegando para frente, foi chegando e ficou lá na frente. Gente, quando Golias olhou para Davi, ele falou assim: Você pequenininho desse jeito, com esse pedaço de pau? Por um acaso você está achando que eu sou cachorro para você pegar esse pedacinho aí de pau e falar xô, cachorrinho? Está pensando isso? Olha bem para o meu tamanho. Sabe, meninas, ele era bem valentão. E era igualzinho aquele valentão que estava no seu condomínio e que estava no seu prédio. Mas Davi estava muito confiante no Senhor. Ele não estava confiante naquilo que Golias tinha. Ele só pensava no Senhor Jesus. Então Davi, com toda a fé, olhou para ele e falou para ele: Você vem contra mim com lança, escudo e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado todos os dias. Davi foi lá, pegou na bolsa dele uma única pedra, botou aqui dentro da funda, olha a pedrinha, dentro da funda, e pegou aquela pedra e botou aqui. Quando ele botou aqui, Deus falou para ele: Davi,
é agora. E Davi pegou, girou, 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 e conforme ele girou, ele acertou aquela pedra, tum, na testa do gigante. E sabe o que aconteceu? O gigante veio ao chão. Quando o gigante veio ao chão, o povo de Israel gritou de alegria e falou: a Deus em Israel, salve o Deus de Israel. E sabe o que aconteceu com o povo de Filisteu? Saiu fugindo, correndo. Sabe por quê? Porque eles confiavam era na força que Golias tinha. Eles confiavam na altura do Golias. Eles confiavam no peso da lança de Golias, no tamanho do escudo de Golias. Mas não, Davi confiava no Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. E quando isso aconteceu, que eles danaram a correr os filisteus, o povo de Israel correu em retirada atrás deles e foi correndo e venceu a guerra. E dessa forma, o povo de Israel venceu o povo dos filisteus. E é assim conosco, e é assim no seu condomínio. Toda vez que acontecer uma coisa no seu prédio, Lili e Nina, e no seu condomínio, você tem que orar. Você não vai lutar com as suas mãos, com as suas armas. Você vai orar, apresentar a Deus, porque Deus é quem vai fazer por nós. E você que está em casa, da mesma forma, amiguinho. Se você está triste, se tem algum amiguinho, algum coleguinha que tem feito fazer você chorar, que tem feito fazer você ficar triste, fazer você ficar muito preocupado, se tem alguém te chamando de gordinho, de baixinho, de dentucinho, de alto, de magro, de muito magricelo, se tem alguém querendo pegar os seus brinquedos, se tem alguém quebrando os seus brinquedos, você vai falar com o Papai do Céu e vai contar para sua mamãe. E se por um acaso você não conhece esse Deus Todo-Poderoso, que não precisa de uma espada pesada, que não precisa de uma lança pesada, que não precisa de um escudo grandão, que basta o nome dele para que tudo ocorra, para que tudo aconteça. Se você não tem ele no seu coração, e se você quer ter esse Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, basta você agora fechar os seus olhos e orar conosco e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Vamos agora levantar sua mãozinha e aceitar a Jesus para que ele possa fazer morada no seu coração? Então feche os seus olhinhos e vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Deus, eu te apresento a cada um, ó Pai, que está, Senhor, neste momento, Senhor, escutando essa história. Senhor, que tu entras, Senhor, e faça morada, ó Deus, a cada coração. Deus, que tu possa, Senhor, criar raiz, ó Pai, e penetrar. Que eles possam te aceitar, ó Deus, de todo o coração. E que o Senhor venha, Senhor, proteger, ó Pai, da coragem, Senhor. Tira todo medo, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor. Que eles possam entender, ó Deus, que somente o seu nome basta. Porque o Senhor é o maior dos maiores. E que contigo tudo nós podemos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.